Robson Soares, meu entrevistado de hoje. Robson, meu colega de rádio, Rádio Castelo Branco, ZYC 717, Rádio 94, Rádio Castelo Branco, FM Estéreo. Boa noite, Robson, prazerão tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Nesse momento a gente já vinha, de certa forma, namorando, né? Flertando com essa questão desse bate-papo. No meu caso específico, a logística é um pouco mais complexa, já tem bastante anos que eu estou fora da cidade, e essas pequenas oportunidades a gente tem que se apresentar, né, para não só rever os amigos, contar um pouco de história e falar daquilo que a gente tem prazer de fazer como hobby, isso aí, vamos dizer, desde a infância, né, e trazer um pouquinho mais de informação, sair um pouco do tradicional. Enfim, fazer uma imersão um pouco mais profunda nesse universo que não tem fim. Tem muita gente que deve estar... olha o Robson, há quantos anos que eu não vi. O Robson é da turma aí das boates aqui em Divinópolis, das festas, os primeiros DJs, né, daqui da cidade. E muita gente já está perguntando, onde que o Robson está andando hoje? Pois é, eu, na verdade... apesar de ter nascido em Belo Horizonte, todas as minhas raízes foram aqui em Divinópolis, onde a gente vivia uma geração, vamos dizer assim, uma geração romântica. Nessa época existiam as turmas, os amigos, as festas de garagem, do qual eu fui aí um protagonista importante na época, festas na garagem da residência onde mora minha mãe, até hoje inclusive, aqui na Rio de Janeiro, esquina com 7 de setembro, e ali, uma garagem hoje, o cenário é outro, a rua praticamente se tornou a única casa do quarteirão. Na época era tudo casa, todo mundo se conhecia, em determinada época as festas rolavam todo fim de semana, e eram festas de garagem, movidas aqui, a nada, a música, não tinha bebida, no máximo uma água e uma ida ao banheiro, e nada mais. As pessoas chegavam para se conhecer, trocar abraços e beijos e amassos no cantinho mais escurinho da sala, da garagem, e o resto era música. E essa questão da música, para mim em particular, eu sempre tive muito prazer em fazer parte da festa, no sentido de prover a música, não exatamente estar ali como o melhor dançarino, mas o meu prazer era ver as pessoas se divertindo ao som das músicas, que eu naquela época... não é exatamente como hoje, né? O buscar o diferente, a música era um pouco mais difícil. O mais difícil, a novidade, era buscar música na capital. Você pegava um ônibus aqui, eu saía daqui, pegava um ônibus da companhia, que até hoje nos leva até BH, da antiga rodoviária, né? No centro. Exato. Eu ia até a Praça 7, em algumas lojas tradicionais de vinil. Posso citar várias da época, né? Muita gente que viveu essa época vai lembrar, né? As principais lojas de discos na época, em BH, eram praticamente... Não era exatamente só o comércio. Essas lojas, por causa do vinil, ele era um ponto de encontro. Ao contrário, hoje, que não é um comércio onde as pessoas chegam, identificam, compram o CD, qualquer tipo de formato e vai embora. Mas nessa época era bastante interessante. Então você tinha a Pop Rock Discos, que ficava ali no centro, Rua Tupis. Você tinha Bob Tostes, meu amigo Roberto Tostes, né, um grande músico de BH hoje, está lá há bastante tempo, era na Savassi, né? E tinha Prodel, Divino Inferno do Som, posteriormente a discoteca, na primeira lojinha, né, que ela instalou ali no quarteirão fechado da Praça 7. E a gente ia às galerias, né, comprava algumas, entre aspas, novidades, que o pessoal daqui não conhecia ainda, e traziam, e a gente tocava isso na festa, e era uma grande alegria, né? E era realmente o acontecimento, né? E muita gente boa, você deve se recordar de muita gente boa dessa época, né? Como existiam as turmas, né? Então, a gente se envolvia muito tinha nos colegas através de festas, através das idas aos clubes, né? O Estrela do Oeste, o Divinópolis Clube, o antigo Icaraí, o próprio Yacht Clube, a ABB, onde várias turmas se encontravam. Então era muito comum, era muito fácil. Sábado vai ter uma festa na casa do Robson. Sábado vai ter uma festa na casa do Paulo Cícero, Paulinho. Então, naquela época existiam os ícones, os locais clássicos onde rolavam essas festas, né? E fazer festa antigamente, numa época em que não existia celular, não existia Facebook,
para combinar. Muita gente nem telefone de linha não tinha, era difícil ter o telefone comum, esse telefone que está quase em desuso hoje. Você não tinha YouTube para baixar música, você não tinha MP3, era no vinil e no aviso vinil, boca a boca. Na fita cassete. Nessa época, eu lembro exatamente como se fosse hoje, uma das inúmeras festas na garagem, na residência da minha mãe, que através dos amigos a gente compartilhava os equipamentos. Ninguém tinha o kit completo da festa, que naquela época era composto de 2 picapes, na época marcas que existiam, melhor que tinham, amplificadores comuns, caseiros, né? Você tinha as caixas de som feitas de madeira com alto-falantes, de baixa frequência, de alta frequência, os tweeters em si. Som de casa, e a gente, de certa forma, compartilhava. Um amigo trazia o gravador, né, o cassete, de fita, o tocador, o player de fita cassete. Alguém contribuía com as picapes, outras com caixa de som, eu com a música e eu era o DJ. Fazer mixagem, não existia mixer na época. Você, de certa forma, não podia manipular muito o vinil, né? Você fazia um fade alto, um fade in, você abaixava um áudio, colocava o outro. Mas, enfim, fitas gravadas de FMs, naquele momento, você tinha basicamente 1 ou 2 FMs em Belo Horizonte. Inclusive a Del Rey FM, que foi a primeira FM da América Latina, que colocou o rádio em estéreo com alta qualidade em Belo Horizonte, e ela entrava em Divinópolis se você tivesse as antenas com o chamado booster. Antena tradicional de rabo de peixe, eu subia no telhado da minha casa, da minha mãe, ficava maluco, né, para achar a posição correta, para fazer a melhor captação, e eu conseguia captar o áudio da FM e gravar os hits, estavam no momento na capital, e reproduzi-los nas festas, né? Era toda uma engenharia, uma logística complicada, mas era um grande prazer, né? E aí as pessoas até perguntam, mas o que se tocava naquela época? E nesse programa, nesse bate-papo de hoje, a gente vai ouvir e melhor, vamos assistir a vários desses momentos. Vamos escolher uma primeira música das antigas para a gente rodar aqui? Pois falar em música, para mim, é um livro, né? Na verdade, né? Em determinado momento, naquela geração, eu vou até voltar um pouco mais atrás, por que essa questão da minha identificação com música, né? O prazer de ter música, de tocar música? Tudo começou quando eu era muito pequenino, morava aqui em Divinópolis, o meu pai. E meu pai tinha uma vitrola grande e ficava ouvindo Nat King Cole, Johnny Metz. Eu cresci pequenininho ouvindo as primeiras notas, melodias. Durante uma passada da família em Juiz de Fora, quando eu estive lá, eu ganhei minha primeira vitrola, aquela que a tampinha dela era a caixa de som. E meu pai me deu de presente o álbum de estreia do Tim Maia, o álbum clássico que tem Primavera e outros hits. Então, de certa forma, e eu ouvi no rádio, né? Além de já começar a ter acesso a esse tipo de música, já em Divinópolis, retornando para cá, o que você ouvia de rádio? Você tinha as rádios de referência na época. Rádio AM, Rádio Mundial do Rio de Janeiro, hoje o canal é ocupado pela CBN, é do Sistema Globo de Rádio, e as primeiras FMs, a Del Rey FM de BH, na sequência veio a Cidade, no Rio de Janeiro, comandado pelo grande, faleceu esse ano inclusive, uma figura fantástica no meio de rádio, que é o Carlos Townsend. E logo depois, a Jovem Pan em São Paulo, entrando com o Tutinha, que era o Tuta Aquino, que hoje tinha o Tuta Aquino, o pai, e hoje o Tutinha, né, que comanda a rede Jovem Pan hoje em São Paulo. Então a gente se ouvia isso. Quando a gente ia para a praia, e estava em São Paulo, todo mundo ia para a praia e eu ficava sintonizando o radiodifusor, tentando ouvir rádio. Então era um grande prazer. Estranho, né? Mas, retornando à questão da música, as primeiras, na pré-adolescência, quando você não tinha idade ainda para frequentar algumas boates, você não tinha as casas noturnas naquela época, que eram muito reservadas a maior de 18, etc., você não podia entrar, e existiam as boates dos clubes campestres, dos clubes, o Estrela e o Divinópolis Clube, tradicionalmente eram as duas boates, que de certa forma disputavam o espaço. Então, a boate do clube, tradicionalmente a gente intitulava o Divinópolis Clube como a boate do clube. E a boate do Estrela
E aí por ali passaram uma série de pessoas, que o próprio Marcos Clementino, irmão do nosso amigo Chechel. No Estrela você teve lá o Edinho Cordeiro, meu grande amigo, passou também um outro Marquinhos. Enfim, são pessoas que, de certa forma, Ricardo Mourão, da família, muita gente, família Mourão, que começou essa questão, a gente chamava o som das boates. E eu ficava ouvindo muita rádio mundial e convivendo com amigos. Vale citar que naquela época, uma das pessoas que, de certa forma, eu procurava me aproximar de pessoas que tinham acesso a um determinado tipo de música que eu não tinha. Por exemplo, algumas pessoas naquela época tinham relacionamentos no Rio de Janeiro. E eu posso citar aqui o Levi Martins, a família do Antônio Martins, os filhos dele ficavam muito no Rio de Janeiro na época. Então você tinha lá o Eduardo Martins, o Levi Martins, o Marcelinho Martins, o Flávio, filho do capitão Walter, sim, irmão do nosso amigo aí, o Dicão, certo? O Flávio, popularmente chamado como Flávio Tripa, ele residia no Frei Mariano, em frente à praça aqui do Santuário, e eu frequentava. Por quê? Porque me chamava a atenção, porque os irmãos dos Martins, que era muito amigo do Flávio, eles chegavam do Rio com uma bagagem trazendo vinil, e eu gostava de aproximar, que eram novidades. Outra figura também, que na época eu me aproximava muito, foi meu grande amigo Eduardo Fonseca Santos, o Du, teve N apelidos aí, na praça, Du da Ciafal. E na época, eu frequentava a casa dele, e ouvindo o final de tarde, após, a gente terminava a aula no colégio estadual, e descia uma turma para a casa dele, ali na 21 de abril, entre Pernambuco e Goiás, e a gente batia bola, jogava futebol de botão, e a Rádio Mundial com as melhores do dia tocando ao fundo. E a gente ficava, bastante interessante que, Robson, olha qual o primeiro lugar, qual o segundo lugar, uma parada que tinha no Rio de Janeiro. Você já tinha essa pegada de ser o cara da música. Era interessante, me chamava a atenção. E a gente ia para a sala onde o Eduardo colocava alguns discos que ele tinha acesso, eu não tinha naquele momento, e aí rolava aquela troca de material para gravar fita cassete. Hoje o pessoal fala muito em pirataria, de MP3, MP3 pago, pirateado, mas na época, isso de certa forma acontecia naturalmente, não com essa escala, mas ocorria naturalmente porque as pessoas levavam coleções de vinil para casa de um amigo e gravavam as fitas cassete. No famoso 3 em 1. No 3 em 1, colocava, tinha picape, alguns tinham um deck um pouquinho mais avançado, e era comum, alguém comprava um vinil, ou comprava outro, e a música era compartilhada de forma natural. Empresta aquele disco lá para gravar, Robson. Ou fulano, me empresta o álbum X, Y, enfim. Então, em termos de música, para a gente tentar destacar, nessa época, basicamente, o Brasil era muito influenciado por cultura americana. Naquela época, quem viveu, exemplos de cultura americana, a revista Pop, editada pela Abril nessa década, era como se fosse uma revista de cultura americana que divulgava surf, moda surf, calça jeans importada na época, não tinha esse volume de calça jeans, quem tinha calça Lee americana era rei naquela época, né? O Stop E essa revista, ela era editada pela Abril, eu ainda tenho alguns exemplos, eu tenho parentes que têm a coleção inteira guardada. Era uma revista de cultura jovem, que falava de música, de surf, de esporte, de moda, falava de língua inglesa. Na contracapa sempre vinha uma música traduzida e costumava vir um compacto, que era um formato de disco na época, com uma ou duas faixas, de brinde, um disquinho de plástico, que vinha na contracapa de presente. Então, o que você consumia nessa época? Rádio, basicamente rádio FM, começando em Belo Horizonte, e rádio do Rio AM, as festas, vinil, tá? Basicamente vinil e fita cassete, e as festas. E não existia muito essa questão da casa noturna comercial para aquele tipo de público. E as primeiras festas, ela mesclava o som chamado som de boate, que ele misturava meio soul music, porque a primeira década de 70, a primeira metade dos anos 70, basicamente era uma influência de black music, tá? Começando lá com James Brown, o movimento negro nos Estados Unidos muito grande, e isso era consumido aqui.
O próprio Big Boy, que foi um ícone da música, já falecido, que conduzia, fez um rádio de vanguarda naquela geração. O cara era considerado maluco, naquele tipo de locução, Hello, Crazy People, e misturando linguagem de cultura americana com brasileira. O cara era uma loucura. Ele tinha um programa de Beatles, que era o Cavern Club, que era um programa que passava, era sempre ritmos de boate, que passava todo dia à meia-noite, a gente ligava. E naquele momento tinha uma coisa bastante interessante e característica para quem curtia. O rádio AM, pela própria qualidade da frequência, da amplitude modulada, o AM, a onda ela oscilava. Então estava tocando uma música, você chegava a colocar bombril na anteninha do rádio, corria para a janela para não perder a música, o áudio sumia, voltava, era muito interessante. Mas naquela época basicamente a gente chamava o som de boate, ele era um pouco mais cadenciado, a batida, misturava soul music, e na virada dos anos, da primeira década, da primeira metade dos anos 70, os primeiros ritmos com a levada um pouquinho mais alta, já começaram a aparecer. Então, é muito claro você definir uma geração que consumiu a primeira metade da década de 70, que eram os sons que tocavam nas boates, som de boate, o nome era som de boate. E tinha uns bailes no Rio de Janeiro, comandados pelo Big Boy, né? O Som da Pesada, Black Music, os bares de funk, o funk original, né? Não isso que se chama de funk carioca hoje, né? Até para as pessoas, quem conhece sabe a diferença muito claro. E já na metade de 70, na segunda metade dos anos 70, você teve o aparecimento do movimento disco, e aí foi aquela explosão, foi um movimento mundial, e aí ele foi amplificado pelo lançamento do Saturday Night Fever, dos embalos de sábado à noite, com John Travolta, e eu lembro claramente, como se fosse hoje. Eu nunca vi, na minha vida, um movimento que mobilizasse tanto uma população, uma comunidade, uma faixa etária. Por quê? Hoje os jovens, eles têm muito estímulo de vários tipos. Dificilmente você vai ter uma unanimidade, uma concentração de audiência, mas naquele dia, eu me lembro, no Cine Paládio, extinto na Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, o cinema lotado, esse filme lançou, as pessoas saíam do cinema, eu me lembro disso, e compravam o disco. É uma febre que eu nunca vi mais essa febre, eu nunca vi. Teve ondas, igual teve o movimento de Woodstock, teve filmes baseados em cultura hippie, tipo Hair, mas esse movimento disco da época, ele foi um movimento viral, ele foi um movimento que atingiu de ponta a ponta no mundo todo, e nessa época, as festas de garagem começaram exatamente nessa época junto. Por quê? Na onda do movimento disco veio novela, tipo Dancing Days, que está tendo até um revival agora no Canal Viva, né? Etc. Exatamente. Toda a onda, o Nelson Motta, o grande Nelson Motta, que é um dos meus ídolos, ele que abriu a casa Dancing Days no Morro da Urca, e as garçonetes viraram as frenéticas, inclusive fizeram uma trilha de abertura, mas música naquela época era música de garagem. Então, nesse movimento disco, a gente consumiu o quê? O clássico. A gente consumiu vários clássicos na época, todo mundo conhece os clássicos. E, dentre os vários clássicos, a gente pode destacar, é difícil escolher uma, né? Mas tem um muito legal de um grupo chamado Rolls Royce, que foi um grupo criado e produzido por um grande produtor da Motown, o Norman Whitfield, que também foi responsável o mentor do grupo Os Temptations, na época, grande grupo, enfim, famoso grupo na gravadora Motown de Detroit, mas ele como um projeto paralelo criou, aproveitando a onda disso, criou o grupo Rolls Royce e a faixa Is It Love You're After? Porque o áudio dessa época, como não existia videoclipe, é tipo cabeça de bacalhau. Todo mundo conhece o áudio, mas ninguém jamais viu o músico, e muito menos a imagem. Então, como curiosidade, quem curtiu essa época, provavelmente agora vai se remeter ao passado e vai sentir um pouquinho de emoção aí. É o Rolls Royce, Is It Love You're After, de 1979. Robson, ouvindo isso, deve ter gente aqui em Divinópolis que deve estar louco a essa altura, né? O legal dessa época é que era tudo muito espontâneo, né? As pessoas se vestiam, dançavam livremente, é impressionante.
vocês ainda nesse programa vão ter oportunidade de assistir um outro vídeo musical com programas de TV, onde você vai ver lá as pessoas, movimento soul, com o pessoal tudo a caráter, com boca de sino, sapato plataforma, peruca Black Power, que era típico da cultura americana, e isso veio tudo para o Brasil na época, né? Então, quem curtiu profundamente essa época era muito comum. Eu lembro que as pessoas chegavam nas festas vestidas a caráter. Então, a novela Dancing Daisy, a TV, como até hoje, ela tem um papel importante na questão de divulgar moda, né, o modismo, né? Então, naquela época, se vestia como hoje também, influencia moda, musicalmente influencia o comportamento de jovens e pré-adolescentes, é muito comum isso. O poder da mídia grande é muito forte. E na época não foi diferente. A questão que o volume de mídia disponível na época era diferente. O que se consumia no Brasil na época era, por exemplo, uma faixa de um álbum de um grupo. Eu, com o passar dos anos, logicamente me aprofundando na matéria, a gente viu que se consumia muito pouco. Mas se consumia por quê? Aquela música que estava na novela, aquela música que tocou no rádio, se consumia aquilo e pronto. O movimento disco da época, ele teve um desgaste grande, por quê? Como o volume de músicos e produções que foram na onda, se produziram muita coisa boa e uma verdadeira de material descartável, inclusive gerando um movimento contra os Estados Unidos na época. Esse movimento é famoso, um movimento ele foi conduzido e liderado por um líder de uma rádio de rock nos Estados Unidos. Por quê? Como o movimento disco foi uma avalanche, um tsunami na época, ela abafou inclusive a audiência de rádios tradicionais que tocavam rock and roll. Porque naquela época você tinha o que convivendo junto? Na década de 70 você tinha rock progressivo, sim, muito progressivo e muito bom também, né? De alta qualidade. Você tinha lá Rush, você tinha Yes, você tinha Emerson, Lake and Palmer, você tinha Queen começando, né? Enfim, você tinha uma série de grupos, o rock em paralelo, Pink Floyd, quem ouvia rock progressivo gostava. Existia o rock chamado pesado, que eles chamam de metal. Hoje tinha as bandas lá com Deep Purple, Black Sabbath, esse pessoal todo existia. Existia o rock chamado de glitter, né, que era aquele glitter. Por quê? Porque as pessoas se vestiam todo brilhante, e aí você tinha Suzy 4, você tinha uma série de artistas que se encaixavam com esse rótulo, e o disco ali no meio. E esse líder do movimento rock de uma rádio de Nova York, ele liderou um grande movimento contra a música disco, e resolveu fazer um evento num grande estádio de futebol americano nos Estados Unidos, chamado Disco Sucks, ou seja, uma porcaria. E convidou todo mundo a quebrar vinil no estádio. Então, esse movimento, existem mais na internet, para quem procurar no YouTube, vai conseguir identificar isso. Disco Sucks, ou seja, movimento contra, e jogou tudo mesmo, queimou todo mundo como se fosse. E naquele momento tinha coisa muito boa, que é tocada até hoje, inclusive, e tinha um monte de coisa descartável, todo mundo querendo aproveitar a onda para faturar comercialmente. Então são artistas de estúdio, nunca tem uma imagem dele, são projetos de estúdio. O cara chegava, o cara produzia a batida e aquele beat, aquela batida de música disco, e sumia do mapa. Ele não ficou na história. Agora, tem artistas que fizeram carreira. Logicamente, o artista, para aproveitar aquela onda, ele mudou um pouquinho a produção para ter uma pegada mais dançante, mas continuou na história, teve carreira. Para a gente destacar... Para quem que a gente pode assistir agora, dessa época? Vamos destacar mais um grupo. Esse grupo é um grupo que foi descoberto, no Caribe. 3 irmãos fizeram basicamente, inclusive eu lembro o primeiro hit deles, foi durante a minha primeira viagem ao Rio de Janeiro, onde todo mundo ia para a praia, eu ia para Copacabana nas lojas de discos. Ouvia as novidades. No Rio, para mim, eu estou aqui é o centro. Então, a meca dos discos. Então, eu ia nas lojas famosas, por exemplo, me lembro de uma famosa chamada Hi-Fi, que ficava em Ipanema, Copacabana e Ipanema, não me lembro muito. E eu entrava nessa loja, uma loja não era muito grande, o cara que atendia era um cara de Black Power, conhecia demais, e eu queria comprar tudo, e meu pai não, só um. E eu, excitado ali para aquele ambiente, o cara colocava a música para você ouvir, né? Entendeu? E, etc. E nessa época, eu tive a chance de conhecer uma das maiores casas noturnas daquele momento em Ipanema, que foi o projeto da New York City
Disco. Tinha um DJ famoso chamado, já faleceu, ele faleceu de AIDS há alguns anos, Ricardo Lamonier, todo mundo é citado aí, é um ícone da época. A boate era toda enfeitada com neon, aqueles letreiros, né, de neon, com marcas, né, famosas, de calça jeans, de bebida, etc. E nessa época, uma música, eu lembro que eu estava na pista e essa música tocou. E de certa forma ela ficou na minha cabeça. Em várias oportunidades que eu tive de tocar em festas aqui na mesma cidade, isso a gente vai tocar sobre festas um pouquinho, eu vou esticar um pouco o assunto, sobre festas temáticas um pouquinho mais à frente no programa. Mas essa, para quem é da época, vai curtir. São os irmãos Gibson Brothers, a faixa Come to America do primeiro álbum de estreia de 77. Quando você assiste essas coisas, Robson, nós vamos falar disso mais à frente, mas hoje como é que você ouve e sente esse momento musical brasileiro? E mundial, né? Bom, o que ocorreu, isso, pelo menos no meu sentimento, na minha percepção, é que música tem muito a ver com a influência da mídia, tá? O que eu ouço hoje, tirando os clássicos, chamado de mainstream, quer dizer, mainstream é aquilo que bateu até furar. Todo mundo sabe, a música está em qualquer coletânea temática, ela está lá. Mas eu fui muito mais a fundo. Como, de certa forma, eu virei um grande colecionador e estudioso de soul music. E aí, com N variações, né? Quando você fala soul music, é black music, ela pode ter uma levada um pouquinho mais dançante, um pouquinho mais cadenciada. E esse movimento eu acompanho até hoje. Eu me relaciono hoje com grandes selos, gravadoras, principalmente do mercado europeu. Eu recebo material para fazer resenha, inclusive eu tenho que blogar. Eu tenho um blog, ele é todo em inglês, na sequência eu vou passar o nome para quem se interessa. E eu recebo muito material, que nem foi ainda para a fábrica. São artistas que, através do nosso contato, nosso relacionamento, eles mandam, por exemplo, 20 faixas e peça que eu escolhi 13, que eu escolha 13 ou 12 faixas para que isso vire um álbum. E eu recebo muito material, tenho um relacionamento bastante grande com publicações e com programas de rádios. Você escreve para revista eu colaboro, na Inglaterra? Exato. Eu tenho uma colaboração que não é regular, pontualmente, de um dos editores da Blues and Soul Magazine, que é uma revista famosa, antiga. Ela tem edições desde a década de 70 e ela permanece até hoje. É uma revista de cultura de black music, e aí quando você fala black music tem soul, tem jazz, tem blues, enfim, não necessariamente só soul music. E aí você já escreve em inglês? É tudo em inglês. É uma matéria, geralmente eu escrevo, a pessoa manda geralmente um tema para você escrever em cima, porque a revista tem já um editorial, tem a capa e geralmente ele me manda já com uma orientação e eu discorro o assunto em cima.
E também, para quem ouve aí, internet hoje é muito fácil ter acesso a qualquer tipo de emissora no mundo. Eu até recomendo particularmente, é a Jazz FM de Londres, é jazzfm.co.uk, para quem conseguir, tem vários programas de referência. Essa rádio é uma rádio que ela divulga, o canal dela está no canal clássico, transmitido, rádio digital, está na Sky, mas na Sky de Londres, sintoniza e está na internet também. Então ela está em aplicativos para iOS, Android, etc. E existem outras rádios, quem quiser depois, posteriormente no blog, tem referência de links para outras rádios, são rádios exclusivamente web, mas assim, sustentável, porque existem rádios, como web, você gerar uma stream de áudio hoje no ar é muito fácil, você faz isso de casa hoje, mas isso ela não se sustenta, acaba que com o tempo ela some. Agora tem rádios web que tem produção, tem playlist, tem comercial, ela funciona como um modelo de negócio. A diferença é que ela é segmentada em relação à programação. Então hoje, basicamente hoje, eu acompanho muito, mas rádio sintonizar no ar, aqui no Brasil hoje, eu estar sintonizando alguma rádio, é raridade. É raridade hoje. Pelo menos para o meu gosto musical, para minhas preferências, rádio. Eu tenho rádio nós vamos falar isso mais à frente, mas rádio, música para mim é um grande hobby. É bom em falar que a minha atividade fim não é exatamente música. Muita gente me relaciona ao meio de música, achando que eu sou um profissional do rádio, como já trabalhei, ou TV, como já trabalhei, mas fica para os próximos capítulos. Bloco. Vamos contar isso no próximo bloco, essa realmente sua atividade. A gente vai para um intervalo comercial, mas antes da gente ir para os comerciais, a gente poderia rodar aquela dupla... A dupla famosa. Famosa, né? Que aí é do meu tempo de rádio com o Robson, a Rádio Castelo Branco, no alto da Goiás. Exato. Né? É uma dupla que até hoje eu ainda escuto, é fantástico. Eles estão nativos até hoje. Voltando um pouquinho antes, essa dupla do Brasil, praticamente ela começou a fazer sucesso nos anos 80. Eu tive uma pegada de anos 70 muito forte, o meu amigo Evandro teve uma pegada dos anos 80 muito forte. Eu acompanhei muito de perto esse movimento. E nessa época, assim como não só a música, como os costumes, né? O corte de cabelo, vocês vão ter a oportunidade de roupas. Ver exatamente o corte de cabelo da banda. A dupla Daryl Hall e John Oates, imortalizou vários hits do Brasil. Esse vídeo faz parte de um show em homenagem a um projeto de manutenção da Estátua da Liberdade em Nova York. Ele chama Liberty Concert, ele é de 1985 e foi realizado exatamente no Independence Day, 4 de julho de 1985. E essa faixa de abertura, a dupla Daryl Hall e John Oates tinha recém-lançado o álbum, o LP Big Bamboo. E esse álbum teve vários hits, entre eles a faixa de abertura Out of Touch.